Olá, queridos amigos, entrando aqui mais cedo do que o de costume. Às vezes eu entro uns 3 minutos, 4, mas hoje eu estou entrando mais cedo, 7 minutos antes, estou vendo aqui. Porque eu queria testar com vocês aqui como é que ficou esse biombo aqui atrás de mim. Por que eu botei esse biombo? Aliás, eu já até usei quando eu fazia aqui o News for Life, que eu usava esse biombo aqui, né? Para poder ficar um cenário mais neutro e até não confundir vocês. Porque às vezes você põe muita coisa atrás de você e na hora que você está falando, principalmente quando tem entrevista, você não presta atenção naquilo que a pessoa está falando, né? Você presta atenção naquilo que está ali atrás. Que será aquilo ali? Aquela pontinha de móvel? É um quadro? É não sei o quê? Você fica querendo adivinhar o que está atrás da criatura. Então, eu hoje, como eu vou entrevistar 2 pessoas hoje, eu resolvi fazer um cenário mais neutro, né? Para que vocês possam prestar atenção melhor no que a gente vai falar, né? Então é isso, gente. Hoje nós vamos receber 2 pessoas aqui no Entre Nós. Sim, meus queridos amigos, é dia de casa cheia. Para a gente falar sobre a doutrina espírita, que é sempre uma alegria. Segundo os mais jovens. Não que a gente seja velho, não, tá? Mas os mais jovens, né? Porque, enfim, tem os mais jovens nessa história, né? Bom, esses mais jovens vão conversar com a gente quais os seus desafios e renúncias quando decidiram seguir sua vocação mesmo tão cedo. E para isso nós convidamos o Beni Coquito, que é jornalista, repórter da Prefeitura de Santos, São Paulo, e está se especializando em marketing, tendo como tema da sua tese de mestrado a juventude espírita. O Beni começou a dar palestras sobre espiritismo há cerca de 3 anos e, além disso, teve um programa com o pai dele nas redes sociais sobre a doutrina espírita e também fez parte do Juventude Maior. Para completar o nosso bate-papo, também teremos o Gabriel Marins, que é evangelizador espírita, palestrante, geólogo e pai da Helena. Com certeza, o melhor cargo que ele pode ocupar na vida, pai da Helena, né? Que a gente é sempre, né? Os nossos filhinhos queridos, a gente sempre prioriza, né? Além disso, Gabriel faz parte do grupo Leôncio de Albuquerque de Niterói, membro do grupo Ação Comunitária Espírita Divino Amigo em Araruama e é um dos idealizadores do podcast Lente Espírita, além de escrever artigos e fazer palestras para compartilhar cada vez mais os seus conhecimentos sobre o assunto. Bem, meninos, espero que vocês estejam vendo aqui, né? Você lembra de Maricá? Tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui que tem já um pessoal entrando aqui. Boa noite, Leila, Renato. Você lembra de Maricá? Maricá, gente, o que é Maricá? Não sei. Maricá, eu conheço Maricá, mas eu não sei. Eu nunca frequentei Maricá, não. Será que frequentei? Olha só, gente, a cabecinha já tá ficando meio esquecidinha. Então, depois você me refresca a memória. Eu quero saber agora, vamos ver se o Beni e o Gabriel, deixa eu ver, já 6h56, eu estou muito cedo, né? A gente marcou no horário certinho, mas eu já vou entrando aqui, né? Dando boa noite, Lena Porto, dando boas-vindas para vocês que estão entrando, né? E aí a gente vai conversar sobre o assunto com esses 2 jovens aí, que devem, com certeza, ter muito a contar. Você ia na casa de uma amiga em Maricá? Bom, tá bom, Renato, depois aí eu vou pensar nisso. Agora eu tenho que entrevistar meus amigos aqui, o Beni e o Gabriel. Vamos ver se eles estão aí? Vamos ver. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, gente. Espera aí, que essa pessoa tem um dedo aqui. Vamos ver, não, eles não entraram ainda não. Até porque eu tô adiantada, né, gente? Tô 3 minutos agora adiantada, né? Vamos aí ver quem é que tá entrando mais. Esperando os meninos entrarem, né? Acho que pode chamar de meninos, né? Eba, cheguei. Quem é essa pessoa aqui? Você é um deles? Porque, olha, gente, eu vou falar de novo. Toda vez eu falo isso aqui. Tem gente que bota o nome no Instagram diferente do que é o nome dele, né? E aí, quando a gente vai chamar ao vivo, a gente fica na dúvida se é aquela pessoa, porque de repente a pessoa assina de outra maneira, mas acho que não, né? Não sei, será que é um deles aqui? Deixa eu ver. Eu vou entrando, esperando eles entrarem aqui, né? Vamos ver. Não, acho que não é. Ou então me diga se você é um deles, se é o Beni ou o Gabriel. Esse agradável casais. Não é. Então, pronto. Que bom, né? Porque senão ia estar dando assim um furo aqui, né?
Ó, tá bom, deixa eu ver, o pessoal tá. Vamos ver, faltam 2 minutinhos, hein, pro horário marcado. Cadê esses meninos? Meninos, cadê vocês? A Claudinei Zampoli tá entrando aqui. Vamos ver. Renato, Renata, Lena Porto, Lucinha Leal. Não, acho que nenhum dos dois ainda está aqui no ar, não, né? Não, querido, está bem. Então vamos falando, vamos conversando. Pois é, esses rapazes, eles vão falar pra gente, vão conversar com a gente sobre a doutrina espírita, né? Eu acho que cada vez mais, acho, né? Não sei, depois eu vou tirar essa dúvida com eles. Eu acho que a idade está ficando cada vez mais. Quer dizer, as pessoas estão entrando mais, se interessando mais pela doutrina espírita, cada vez mais jovens, né? Às vezes porque já nasceu num lar espírita, ou tem a oportunidade, né? Hoje você vê que tem a literatura espírita está muito mais divulgada e tem os filmes, né? Que são baseados em livros, né? O nosso Lar 1, como teve há 10 anos mais ou menos, né? Um pouco mais. E o nosso Lar 2, que vai ser lançado, acho que no início do ano que vem, Os Mensageiros, que eu já entrevistei o Renato Prieto aqui. Então, eu acho que as pessoas estão cada vez mais entrando, quer dizer, seguindo a doutrina, mais jovens, né? Quer dizer, eu acho, não sei, pode ser que eu me engane, né? E então eu estou esperando esses meninos entrarem. Olha, 7 horas aqui, 8 horas aí no Brasil, né? 7 horas aqui nos Estados Unidos, 8 horas aí. Então, eles devem estar a qualquer momento pintando aqui, né? Se não, vou pedir para minha amiga Gleice entrar em contato com eles e dizer, olha, a Leila já está no ar, está esperando você. Mas a pessoa também é ansiosa, a pessoa aqui, que entra antes. Aí, entendeu? Os entrevistados entram depois, mas eu, né, tô aqui antes. Aí fico aqui no blá, blá, blá com vocês. Mas é bom também a gente conversar, né? Aqui, Lena Pur. Ah, entrou o Gabriel. Pronto. O Gabriel já entrou. Deixa eu ver aqui. Gabriel, vou chamar você, hein? Atenção. Peraí. Volta pra cá. Menina, esse negócio é complicado, né? A nossa cabecinha. Deixa eu ver aqui o Gabriel. Pronto. Tá faltando o Benny, né? Vamos esperar o Benny chegar. Benny and the Jets. Cheguei, né, Gabriel? Cadê você? E eu cortando minha cabeça aqui, ó. Pronto. Cortando o queixo. Nunca a gente consegue, né? Eu tô aparecendo? Aí, Gabriel. Peraí. Não. Acho que você. Ah, não, calma aí. Acho que você. Agora sim. Pensei que você já estivesse na outra dimensão, tivesse feito de repente, né? Um transporte. Eu não sou muito bom com tecnologia, não. Não, eu também não sou. Mas aí a gente se A entende. câmera estava invertida. E aí, tudo bem? Prazer receber você Tudo aqui. bem. Agora vamos Obrigado esperar o pelo Benny, né? convite. Deixa eu ver o Benny. Será que o Benny já está lá? Vamos ver, porque aí a gente chama para ele para a gente entrar ao mesmo tempo, né? Vamos lá. Tá. Vamos esperar o Benny. Será que o nome é esse aqui? Não, né? Não. Cadê o Benny and the Jets? Você tem contato com ele? Vocês são amigos? Não. Se conhecem? Não, vou conhecer ele hoje. Oh, que maravilha! Então vai ser uma beleza, nós três nos conhecendo. Então é a oportunidade da gente se conectar, não é verdade? Então, quem é que pode avisar o Benny? Deixa eu ver se a Gleice avisa ele, porque eu não queria conversar com você, porque para os dois ter. Eu vou ter que fazer as perguntas para ele todas de novo. Então, eu vou fazer uma pergunta, porque aí um responde, o outro responde. Também pode interagir entre um e outro, entendeu? Um pode ter uma opinião diferente do outro, e aquela coisa que, né? 3 pessoas conversando, é bem interessante, né? Agora, legal, aqui, não, tem pressa, tá tranquilo. Na hora que eu aperto aqui, aí some a imagem. Ai, meu Deus. Gente, cadê Benny? Benny tá atrasado, vou cortar o ponto de Benny. Bom, mas enquanto o Benny não chega, vamos saber de você, né? Eu acho que aí, Gabriel, a gente pode falar, você é o que faz... Você trabalhou com seu pai, não é isso? Você já trabalhou com seu pai? Não. Benny, que eu acho que é o do pai. Trabalhou com seu pai. Gente, olha só, peraí. Você faz parte do grupo Leôncio de Albuquerque de Niterói, não é isso? Isso aí. Do grupo Ação Comunitária Espírita, Divino Amigo em Araruama. Você mora em Araruama? Isso aí. Não, eu moro em Niterói, mas eu fui criado e nascido em Araruama, então eu participei do movimento espírita de lá.
Frequentei muito Araruama, cheguei a ter até uma casa de praia lá, muitos anos. É mesmo, olha que Na beleza. verdade, não era Araruama, era São Pedro da Aldeia, mas a lagoa era ali de Araruama, né? Lagoa de Araruama, é isso aí? Uma delícia aquele lugar, gente. Olha, maravilhoso. Só tem boas recordações. Vamos ver se o Ben entrou aqui. Mas vamos. Eu acho que entrou. Alguém falou aí, eu vi algum Ben. Peraí, vamos ver aqui. Então me ajude aí. Beni Serme, eu acho. Beni Serme. Fala aí, Beni, se você estiver na área, fala aí. Beni, você está aqui. Ah, aqui, achei. Isso aqui. Não. Berna, não é esse. Não, tem um Beni. Tem um Beni? Vamos achá-lo. Cadê, menino? Cadê Beni? Beni com 2 N's. Beni com 2 N's. Onde está Beni? Eu não tô achando. Eu não tô achando Beni. Você tá vendo ele aí? Não, eu vi que entrou um Beni. Beni Emerson, esse. Beni Semerson. É esse? Eu não sei. É o único Beni que eu vi. Vou chamar, se não for. Se não for, a gente vai descobrir. Desculpa. A gente pede desculpa. Desculpa, foi mal e tal. Menino, vamos ver se ele entra aí, né? Mas Araruama é bom. Depois eu vim para Niterói, né? Que lá é muito comum isso, né? A gente vai, forma, aí vem fazer faculdade em outra cidade. Fiz faculdade na Rural, em Seropédica. E aí depois eu vim para Niterói. Aí fiquei morando em Niterói. Fiz mestrado ali na UERJ, no Rio, e ficava morando em Niterói indo para lá. Aí hoje moro em Niterói. É só pegar a barca, né? Pegava barca, às vezes ia de ônibus direto. Ponte de carro, porque eu acho que, de repente, todo dia pela ponte já é mais cansativo, não é? Depende. Hoje eu vou pela ponte sempre, porque eu trabalho na Ilha do Governador, aí o ônibus vai e volta, né? Ali, entendi. Então, para você é mais fácil, né? Deixa eu ver aqui se eu acho o Beni, gente. Cadê o homem? Cadê o menino? Não, menino. Chama de... Aqui, ó. Aqui, ó. Tá dizendo que o Beni tá unable to join it. Por quê? Ô, Beni, se você tiver... Beni, se você tiver aí, talvez ele tenha que seguir você. Isso. Eu acho que exatamente. Ele tem que seguir você para poder... Isso eu estava achando que era isso. Quer dizer, apesar do meu pouco conhecimento. Mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que ele não me segue, por isso que ele não tem condição de entrar ao vivo aqui. Não é isso? Segue aí, Beni. Beni, segue, meu filho. Deixa eu convidar você de novo. Aí, começou a seguir você agora. Beni com Y. Coquito, filho. Aí, ó. Já sigo, olha lá. Ele tá falando aí, ó. Ele tá falando? Que se manifestou. Coquito, filho. A gente ia chamar... Você ia chamar outro Beni, tá vendo? A gente ia chamar outro Beni. Gente, já sigo. Já segue. Cadê seu nome, menino? Que eu não tô vendo aqui. Eu sei, agora é porque aí entrou um monte de gente. Agora tem que ir devagarinho. Vamos ver aqui. Me ajudem, meninos. Vamos pedir ajuda. Ele falou que vai sair e vai entrar para facilitar, que aí vai subir o nome dele na fila. Por favor, Beni, faça isso, porque tem tanto nome aqui. E eu já ia chamando o Beni errado. Meu Deus. Você sabe que é isso que faz a live ficar divertida? Porque se você faz tudo certinho, entendeu? Fica muito sem graça, né? Então, para mostrar que a gente está ao vivo mesmo, entendeu? E que ao vivo é assim. Lá, tá dizendo... tá dizendo... Não, o Beni que não pode me seguir. Tá bom, tudo bem, Beni, não era você. Desculpa. Ele falou aqui, solicitei novamente. E não deu certo? Eu acho que ele está solicitando o ingresso na live, talvez. Eu não estou vendo aqui o nome dele. Eu não estou vendo aqui para mim. Essas BNNY.coquito. Não estou vendo. Não estou vendo entrar nenhuma solicitação dele. Peraí, deixa eu ver aqui. Como eu também não estou vendo o nome dele aqui na lista onde você tem que solicitar, você tem que convidar a pessoa, né? Só aparece esse outro Beni aqui que é com I, não é ele. Por favor, desculpa. Que eu já pedi, já apertei o nome dele umas 3 vezes. E aí tá dizendo, olha, minha filha, não adianta, porque ele não pode entrar ao vivo com você. Ainda bem, né, coitado? Senão eu ia botar o cara numa saia justa. Olha, não aparece o nome dele para mim aqui, você acredita? Você quer que eu tente sair também para ver se é uma... Mas dá para entrar 2 ao mesmo tempo, né? Eu sou muito alheio a... Dá. Eu já entrevistei gente, assim, 3 pessoas. Não tem problema. O problema não é esse. A Gleice falou aqui para você clicar no comentário dele, que ele está comentando, que quando você clicar no comentário dele, vai abrir uma opção para você solicitar o ingresso.
Ah, tá aqui, deixa eu ver aqui. Report comments, pin comment. Posso botar. Como é que eu ponho aqui o Gleice? O meu tá em inglês, né? Olha a complicação. Add as moderator, posso botar isso? Se você botar Add as Moderator, ele vai assumir a moderação no seu não lugar. Dá. Então tem que ser follow? Não. Aqui não tem a opção de eu chamá-lo, entendeu? Aqui aparece, na hora que eu cliquei o comentário dele, o Benny, cliquei, ó, tô clicando. Aí aparece para eu reportar o comentário, remover da live, bloquear o Benny, que não é o caso. Não é o caso. Fazer um pin, que é, sabe, pin, né? Que a gente add as moderator e follow. Talvez o follow, né? Bota o follow para você seguir ele, para ver se quando você seguir ele vai habilitar. Vamos. Menina, olha que maravilha, a gente está aqui descobrindo coisas. Isso é maravilhoso. É a live sobre como fazer live no Instagram. Nós estamos descobrindo isso só com a doutrina espírita mesmo para a gente chegar a essa conclusão, né? Agora vamos ver. Aqui a Gleice está entrando. Ô, Gleice, minha querida, você me ajude, por favor. Achei bem aqui. Tinha que fazer o follow. Vamos então, ver bem entrando. Ele vai entrar agora. Atenção, hein? Entrou. A câmera também está ao contrário. Que coisa maravilhosa! Aê! Que live incrível essa! Entendeu? A live está perfeita, entendeu? Só maravilhosa. Espírita mesmo para fazer tanta coisa. Já chegou ele. Verdade. Então, eu vou repetir tudo que eu estava falando aqui para o Gabriel. Eu não posso confundir os nomes, porque a pessoa aqui é um pouco idosa, entendeu? Então, a pessoa já vai de vez em quando, já confunde os nomes, tá? Então, olha, gente, maior prazer ter vocês aqui, tá? Brincadeiras à parte, que eu acho que é assim que a gente tem que levar uma live, né? Com bom humor, com alegria. Principalmente porque estamos falando de uma doutrina espírita que é o que nos traz alegria, sabedoria, experiência, né? Para enfrentar essa vida tão difícil aqui nessa encarnação, nessa dimensão, não é isso? Bom, então eu vou começar perguntando, claro, como vocês começaram a se interessar sobre a doutrina espírita. E eu quero saber quem começa falando primeiro. Bem, começa. Chegou já chegando aí, já chega chegando. Eu falei até um janela, né? Chegou, já foi para a janela. Toma as honras da casa aí. O Beni chegou, já foi para a janela. Vai, Beni, então começamos com você. Como é que você chegou? Como é que você foi criado no lar espírita? Ou você começou influenciado por alguém mais tarde? Conta pra gente. Legal, show de bola. Pô, primeiro, obrigado, gratidão total. Desculpa aí atrás, estava na casa do meu pai. Enfim, isso aqui é uma outra história para um outro bate-papo. E aqui a gente já fez uma festa, aqui todo mundo aprendendo como é que é. Aperta ali, aperta aqui e tal. Ficou ótimo. Achei incrível isso. Demais, demais. Gente, eu não nasci assim necessariamente em berço espírita, igual muitos jovens, eu às vezes vejo isso, né? Desde criança é ali doutrinado e vai ali na evangelização infantil, depois está na mocidade, já está engajado e tal, e tudo mais. Não foi o meu caso. Eu comecei a entender um pouco mais de espiritismo, isso era com meus 12 anos, através do meu pai, porque ele era espírita, já fazia bastante tempo, mas não era tão engajado, né? E aí ele foi começando a comentar uma coisa ou outra, e foi medindo, aí viu que eu tinha interesse, aí foi surgindo essa questão, essa coisa, essa vibe toda. Aí comecei a frequentar um centro ou outro com ele, gostei. E aí o meu primeiro livro que eu li, acho que eu já tinha uns 14, 15 anos mais ou menos, foi Anjos. Um livro, não lembro qual autor, não me recordo, depois eu posso pegar. E era um livro bem, assim, entre infanto-juvenil e juvenil, assim, sabe? Para mim, na época, foi bem, assim, um desvendador, assim, um livro bandeirante para mim do que seria a doutrina espírita e tudo mais. E a partir daquilo eu falei, pô, legal, show de bola. Daí eu ingressei na doutrina espírita e nunca mais saí. Hoje estou aqui na live com vocês. Maravilha. Gabriel, e você? A minha história é um pouquinho diferente, né? Os meus pais foram jovens que se conheceram na mocidade. E aí, eu falo que até os 17 anos eu fui filho de espírita. Eu ia obrigado para casa espírita. Aí, mas eu ia, né? Gostava, vivia ali um pouquinho, mas assim, eu ia muito obrigado. Quando eu não fui mais obrigado, aí eu parei de ir. Depois eu voltei com 23 anos, né? Eu volto num outro contexto. Então, assim, diferente do Beni,
eu não lia, eu não tinha esse interesse, vivia a evangelização, a experiência da evangelização, e eu considero até que ela foi muito importante para mim, porque no momento em que eu precisei, no meio lá da faculdade, foi o que eu falei assim, caraca, não, onde é que eu tenho um esteio aqui? Vamos me apoiar agora num caminho. Aí que eu comecei a me interessar, aí eu voltei, aí eu acho que eu deixei de ser filho de espírita só e me tornei espírita, né? Isso aí lá com 23 anos. Não, uma coisa que eu quero falar, tipo assim, é jovem, né? Aquela coisa, assim, tem chão aqui, já tem bastante chão aqui para me chamar de jovem. Claro, né? Jovem, mas nem por isso menos sabe. Agora, algum de vocês tem mediunidade? Uma mediunidade explícita, assim, tipo, de ver desencarnados, poder conversar, ouvir, fazer alguma, enfim, escrever alguma mensagem vinda do alto? Vocês estudam a doutrina por amor mesmo, por ter sabedoria e por ter a fé de que realmente aquilo tudo que a gente já sabe que existe, realmente existe. Tanto faz, vocês segue o caminho, segue o caminho. Não, aqui em casa, a galera espírita, desculpa pelo termo, mas aqui em casa, desculpa a brincadeira, tá? Mas aqui em casa a gente chama de, como é que é? Mediunidade honra ao mérito, a minha. Porque a minha é mediunidade intuitiva, né? Que, assim, o Kardec diz que todos temos, né? Todos temos Sim, algum tipo, um nível de mediunidade, a minha seria intuitiva, no caso. Não, até porque todos nós temos, mas uns têm né, uma realidade mais, né, expandida ali, de poder ver, de poder sentir, com mais, né, assim, enfim, ver realmente os desencarnados, como tem muitos aí, já entrevistei muitos aqui, não sei se vocês já chegaram, tiveram a oportunidade de ver, mas o de vocês eu acho muito interessante, porque às vezes a pessoa realmente se aproxima da doutrina, porque tem aquelas manifestações, né? Então ali é óbvio, né? Então a pessoa segue aquele caminho, mas vocês é por amor mesmo, né? Por amor ao espiritismo, né? No meu caso, assim, eu até vivencio algumas experiências. Eu trabalho hoje em reunião mediúnica, mas não foi essa a minha realidade na maior parte do tempo, apesar de, desde os 17, começar a ter manifestado alguma coisa, né? Galera cantava aí no ouvido da gente, fazia umas coisas, dava umas confusão na cabeça. Quando dava treta, a treta piorava por causa da mediunidade um pouco, né? E aí, durante muito tempo, foi o estudo que me ajudava meio que a lidar com a mediunidade. Eu confesso que, apesar de nascer em casa espírita e coisa e tal, tive muita dificuldade de acessar a mediunidade, de acessar a vivência da mediunidade. Foi difícil encontrar portas abertas para poder acolher isso. E, inclusive, quando eu cheguei até próprio aqui em Niterói, numa época, eu lembro que eu busquei uma casa aqui, eu consegui, no centro espírita que eu frequentava em Araruama, abrir um grupo de estudo para começar uma reunião mediúnica. Os jovens se mobilizaram para isso, então abriu-se uma oportunidade exatamente para a juventude começar a trabalhar nesse sentido, mas lá eu já tinha meus 24 anos. E quando eu vim para Niterói, eu cheguei numa casa e falei, olha, eu não tenho como seguir lá, porque eu estou morando aqui agora, mas não quero sentar na janela do ônibus, vou fazer o ESD, eu começaria a fazer aqui as coisas e tal, para depois, o meu objetivo é trabalhar uma coisa que às vezes me deixa um pouco desnorteado, que é a mediunidade. E aí eu lembro que fiz o ESD completo, e depois eu não consegui acessar a mediunidade, né? E agora na casa que eu tive essa oportunidade, já são amigos, a gente já tinha esse projeto, foi só o momento de conciliar a possibilidade de começar, né? Mas não foi por causa da mediunidade que eu fiquei na doutrina espírita, mas ela fez parte das tretas que me fizeram voltar. Agora, vocês acham que para um jovem representa muita renúncia seguir a doutrina espírita? Renúncia, enfim, de repente sabe, eu quero ver de repente você gosta de ir a um jogo, uma coisa, mas naquele dia tem uma sessão que você não pode faltar. Então, eu estou falando o jovem que tem tantas particularidades, às vezes, hábitos. Você acha que o jovem tem que renunciar a isso, a essa vida, diria, terrena, assim, né, com essas coisas mais mundanas, para poder abraçar a doutrina espírita, ou dá para conciliar as duas coisas? Essa palavra, eu acredito que às vezes a gente acaba levando ela a um peso um pouco maior do que ela talvez seja,
E aí, até parafraseando um cara que é daqui da minha cidade de Santos, que é o Chorão, né? Aquela frase, cada escolha é uma renúncia. Assim, eu acredito que exista sim uma renúncia em alguns casos, mas a partir do momento que você compreende, entende e gosta, que eu acredito que seja o caso da grande maioria entre nós espíritas, eu acho que acaba sendo uma renúncia positiva, sabe? É renunciar a algo que eu talvez pudesse estar fazendo para, em detrimento disso, fazer ou praticar o espiritismo, comparecer no centro espírita, dar uma palestra e tudo mais. Mas a partir do momento que aquilo se torna prazeroso, igual aqui, fazer live com vocês é extremamente prazeroso, enfim, estudar a doutrina, fazer o evangelho é prazeroso, então é uma renúncia do bem, né? É uma renúncia legal, uma renúncia que você vê sentido naquilo. E muitas vezes, não sei se vocês concordam comigo, mas assim, principalmente naqueles dias que você fala assim, puxa, tá frio, tá chovendo, não tô muito na vibe hoje de ir. Quando você volta, você fala, caramba, graças a Deus que eu fui. Ainda bem que eu fui, porque eu voltei assim, totalmente diferente. Eu, particularmente, principalmente nesses dias que eu tô nessa vibe de não estar muito afim de ir, de não estar muito afim de fazer, quando eu saio, quando eu termino, nossa, parece que eu sou outra pessoa, não sei vocês. Que maravilha. E aí, e você, Gabriel, pensa assim também? Eu penso assim que eu acho que eu tô muito nisso daí que o Benny falou, porque tipo, vamos supor que eu tinha prazer em assistir uma série, maratonar uma série. E aí depois, quando acaba a série, normalmente eu sinto assim, nossa, eu me sinto muito mal quando termino, vejo mais de uma vez assim, saudade, nossa, porque sente saudade daquela história. Não, não é saudade da história, não. Eu tipo, falei, nossa, meu tempo inteiro eu fiquei aqui na frente. Sim. Você acha que perdeu tempo, tipo, né? Eu fiquei muito tempo ali e tal, naquela coisa. Eu falei assim, poxa, eu podia ter experimentado isso aos poucos e coisa e tal. E quando eu abro mão de fazer isso para poder dosar melhor aquele meu prazer da série, então, por exemplo, estou vendo Senhor dos Anéis agora, claro, né? Começou Senhor dos Anéis na HBO, então estou vendo, claro, o Senhor dos Anéis, já vi a primeira, a segunda e a terceira. Sai uma vez por semana, então assim, eu vou dosando, vou vendo tranquilamente na calma, né? Sim. Se viesse tudo, eu assistisse tudo de uma vez, eu não ia ter aquela experiência gostosa de ver aos poucos. Então, assim, abrir mão disso, renunciar a isso para poder ver isso de maneira mais educada, é uma renúncia, como o Benny falou, né? Mas é uma coisa que não é uma renúncia do tipo assim, vou colocar aqui um peso sobre mim, porque eu tenho que abrir mão. Não, eu vou educar um prazer para poder experienciar uma outra situação que também me dá prazer. Estar na casa espírita, estar com os meus amigos, também me dá prazer. Então, e às vezes o trabalho na casa espírita também é excessivo. E eu preciso renunciar também ao trabalho na casa espírita para equilibrar com os meus prazeres de estar com os meus amigos e tudo mais. Então, eu acho que é uma questão de equilíbrio. A renúncia seria uma mãozinha que vai ali equilibrando os pratos de ser encarnado e estar buscando um trabalho de espiritualização também da gente, né? Agora, vocês dois fazem palestra, não é isso? Vocês fazem palestras, né? Os dois fazem? Vocês já encontraram algum tipo assim de preconceito por serem jovens? Tipo, poxa, mas o rapaz é muito novinho, né? Vai falar sobre o quê? Será que ele tem conhecimento para isso? Vocês já encontraram esse tipo de preconceito? Tá bom, eu vou agora. Eu fiquei felizão que o Benny veio com o boné ali do Capitão América, porque assim, isso para mim sempre foi um motivo de algo muito especial. E assim, o que eu sempre fiz? Eu já vivenciei alguns tipos de... Porque eu quis sempre experimentar muita coisa nova, porque o jeito tradicional da palestra, para mim, ele não é muito convidativo. Eu assisto, né? Mas assim, tem uma hiperatividade às vezes em mim, que é bem difícil de conseguir conciliar todas as coisas. Mas eu tentava sempre fazer uma questão seguinte. Bem, eu nunca senti que a palestra fosse um espaço para o jovem. Então a gente precisava, nas casas que a gente passava, tentar tornar aquilo minimamente um espaço mais para o jovem. E é muito importante que o jovem que esteja lá, ele se sinta representado. Então eu faço questão
que, por exemplo, de estar na minha essência, de vestir as camisas que eu gosto. Então, assim, vou falar de super-herói, eu falo de super-herói em palestra, então eu boto as camisas da galera do super-herói, tapo-lhe o boné igual o Benny colocou. Faço questão que minhas gírias elas estejam vivas dentro da palestra, que eu não adapte. Eu lembro que no início, né, tentando fazer uma coisa ou outra, a gente tentava se espelhar, né? Porque, bem, eu tô fazendo uma palestra, tem que fazer uma coisa que espelhar, aí eu tentava falar igual o Divaldo, né? Alguma coisa assim, né? Aquela coisa, e você fala assim, nossa, não funcionou, não é por aí. E aí você começa a sentir que o chão é você viver o seu chão, né? Viver a sua... E é muito interessante porque... exatamente isso, em quem vocês se inspiram para dar, se existe alguém que inspira vocês. Você falou, você tocou nesse assunto, eu ia perguntar exatamente isso. Agora você já pode continuar levando por esse caminho. Muita gente, eu acho que muita gente. Eu escutei muito Divaldo no início, foi muito importante para mim, mas depois de um momento eu já comecei a ir para uma outra vibe. O Haroldo, para mim, ele foi muito importante em termos de criar uma cultura de gosto pelo estudo. Esse estudo que ele faz do Velho Testamento, assim, eu fiz praticamente todos, né? Então, eu sigo ouvindo, para mim, é muito importante, teve um papel muito significativo na minha significação da fé. Mas também eu escuto muito pastores, escuto padres. Importante. E gosto, às vezes, de tirar coisas dali, coisas daqui. E me fazem e bem, né? Espiritualidade, né? Só muda o nome. Isso aí o homem criou esse nome, né? As religiões, foi criando e tal. Mas, na verdade, a espiritualidade é uma só. Deus é um só, né? Então, fica difícil a gente dissociar as coisas. E você, Benny, você também seguiu por esse caminho? Você já se sentiu discriminado por ser jovem ao dar uma palestra em algum lugar que você tenha ido? Tem uma questão assim, cara, super concordo com o Gabriel e, nossa, assim, embaixo em tudo que você falou, cara, é exatamente isso. Fui lembrando de várias histórias aqui. Mas, assim, algo que acontece muito, galera, assim, é a pessoa, muitas vezes, não sei se tu passou por essa vibe, Gabriel, a pessoa, às vezes, querer te incentivar ou querer elogiar e coloca a palavra jovem no meio, tipo assim, nossa, você tão jovem e já... Aí reticências. A pessoa quer elogiar. Mas assim, até dentro da nossa doutrina, a gente, pelo que a gente acredita, né? Eu sei que existem pessoas que acreditam mais ou menos no espiritismo. Tem pessoas que gostam mais de acreditar na espiritualidade, por exemplo. Enfim. E naquilo que a gente acredita, gente, através das reencarnações, eu não tenho a minha idade que eu tenho, Gabriel e Idem, ninguém aqui, sabe? Então, a gente parte também desse pressuposto. E eu acredito muito, isso que você falou, Gabriel, de representatividade é total. A primeira live, isso foi comecinho da pandemia, gente. A primeira live que eu fiz assim com uma galera, tava a Carolzinha do Minas Espíritas, tava o Vitor e tava a Ju, que é de São Paulo. E aí eu até usei um exemplo que para quem tem a nossa idade, talvez um pouco menos, a galera vai entender. A gente cresce acreditando, muitas vezes, e vendo que dentro dos centros espíritas não existem tantos jovens assim. A doutrina espírita de acordo com o IBGE, tá? A doutrina espírita em caráter religioso, a religião, digamos assim, de acordo com o IBGE, né? Com uma média de idade mais elevada entre todas as religiões. A média era 27, se eu não me engano. E as outras são muito mais baixas. Enfim, e aí a gente acaba acreditando nisso, de que realmente tem poucos jovens, ou não tem, você não vê, enfim, poucas pessoas você conhece. E aí, quando eu participei daquela live e vi outros jovens falando sobre doutrina, estudando e pesquisando e se comunicando, eu cheguei e falei para eles, gente, não sei se vocês vão lembrar, mas tem um filme que é da nossa época, da nossa geração, representatividade, da nossa geração, que é a Era do Gelo. A Era do Gelo 2, se eu não me engano, que é o Mamute, e ele vai, vou dar spoiler, tá? É o mamute, ele vai acreditando durante o filme todo que ele é o último mamute. E ele fica do lado de uma mamute fêmea, e a galera fica meio assim, mano, se vocês não tiverem filho, a espécie de vocês vai acabar, tal, se liga, tal, não sei o quê. E o mamute, ele é levado a acreditar a todo momento que ele tá ali sozinho, ele é o único. E aí, no final do filme, aí fica spoiler, no final do filme, a cena final, é muito louca, até me arrepia. No final do filme, a cena final são vários mamutes, assim, numa manada, assim, gigantesca. A galera toda, tipo, vários mamutes e tal, e tudo mais. Eu falei, galera, hoje, aqui eu me sinto assim. Hoje, com o Gabriel trocando ideia, eu me sinto assim. Com outras pessoas que eu vejo engajadas no movimento espírita e tal, eu me sinto muito assim. De poder saber que existem várias pessoas de várias regiões
colaborando, contribuindo com essa ideia, engajadas, falando, mano, é igual você falou, vou me vestir de Capitão América, vou falar mano, vou falar tipo, sabe? Para outras pessoas que também são jovens se sentirem representadas. Acho que a representatividade é muito importante, um papel fundamental. E vocês acham que essa linguagem mais de acordo com a idade de vocês tem aproximado mais gente, tem trazido mais gente, mais jovens para acompanhar a doutrina? Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. É? Eu tenho feito, assim, eu só ia complementar uma coisa que eu esqueci. Não ajuda, não? Então, eu tenho feito... Não motiva a galera a ir lá e frequentar as sessões, não? Eu tenho feito uma experiência. A experiência que eu faço é a seguinte: toda palestra que me chamam para poder falar sobre juventude e que é live, e que não é live também, eu conto quantos jovens tem na palestra. Então, quando é live, eu pergunto assim, quantos jovens tem aqui? Põe a média aí normalmente eu peço um amigo ou uma amiga para poder fazer uma estatística básica ali e saber quantos jovens tem ali, né? Normalmente, quando chamam a gente para falar sobre um termo de jovem, coisa e tal, é falar de jovem para os adultos. Sim. Os jovens, em geral, eles não estão. Eles não estão. E não é a palestra, eu sinto, que faz os jovens aparecer. O que faz os jovens aparecerem e permanecerem numa casa espírita, na minha opinião, e no que eu experimentei, são experiências de encontros. Experiências de convivência. Espaços que fomentem e permitam a convivência do jovem na casa espírita, o violão, a possibilidade de brincadeira, a possibilidade de criar, de decorar os espaços, de transformar, de criar teatro, de trazer ideias e coisa e tal, de permanecer. Então, assim, eu acho que... porque por mais que o jovem chegue através de uma fala nossa, de uma fala embasada com a linguagem deles, quando eles chegarem na casa espírita, eles vão perceber que aquilo é um ponto dentro de tudo aquilo que ele viu. E se ele não tiver, e são raros os casos que tem, uma energia para participar da transformação da casa nesse sentido, ele vai embora. Olha, e é o que eu sinto em geral. Os adultos se interessam muito... Desculpa perguntar, qual a idade de vocês, Beni e Gabriel? Quanto? 25. 25 você e Gabriel? Eu tô um senhor aqui, 36. Então, assim, é só a carinha. Sabe quanto eu tô? Você tá com 18. Eu não tenho... Você tem toda a razão com essa coisa da idade. Entendeu? A idade daqui é uma, a daqui de dentro é outra. A daqui de fora é 65. E a daqui tá de dentro ótimo. Só Deus sabe. Estão bem demais. Né? Eu acho que eu me sinto bem jovem, entendeu? Eu acho que isso aqui é importante e transcende, né, de dentro para fora, né? Então eu acho que essa linguagem de vocês é muito legal e eu acho que faz com que a gente sinta, nós que somos mais velhos, nos sintamos mais assim, mais interessados em ouvir o que vocês pensam sobre a doutrina espírita, ter essa visão, né, da juventude, né? Agora eu vou perguntar separadamente para cada um, que cada um tem uma característica. O Beni trabalhou ao lado do pai, né? Você, Beni, que trabalhou ao lado do seu pai. Como é que foi isso? Como é que foi esse encontro de pai e filho, trabalhando juntos? Era esse o nome do programa mesmo, era de pai para filho. A gente tem uma vibe muito similar, assim, eu e meu pai, cara. E, assim, até me emociona um pouco falar disso nesse momento, mas enfim. A gente trabalha na mesma profissão. Ele nunca me forçou a nada, mas assim, a gente trabalha na mesma profissão. A gente tem até uma voz muito parecida. O pessoal da família. Eu chego num evento e tal, acham que é ele, acham que sou eu. Você mora com ele? Você mora com ele? Não. Meu pai e minha mãe são separados, e aí hoje estou morando com a minha esposa. Sim. Então, casado. Que bom. Isso aí. Aí, assim, o que acontece? A gente sempre teve muito essa vibe e, assim, muitas coisas nos uniram, né? Uniram ao longo do tempo. Seja música, comunicação, arte, enfim. E, assim, a cereja do bolo disso tudo foi o espiritismo, como eu falei, que surgiu lá quando eu tinha mais ou menos cerca de 12 anos, né? E aí eu sempre gostei muito de trabalhar, assim, né? Mesmo na época da faculdade, depois de formado, eu sou formado em jornalismo. E aí, enfim, dia a dia de jornalista, né? Trabalhando bastante. E aí, até um dia eu deixei de trabalhar, né? Eu saí do emprego que eu estava
E aí eu queria ocupar a mente, pelo menos durante um tempo, com alguma coisa. E queria muito que fosse relacionado ao espiritismo, queria muito que fosse com meu pai. E aí a gente tocou junto um programa na época um pouquinho antes da pandemia e durante a pandemia quase que toda. O período, né, mais forte assim, da pandemia durou em torno mais ou menos de um ano e pouco, um ano e meio quase, que era de pai para filho. E aí a gente começou algo assim, né? Era para ser uma live entre eu e ele, e a gente percebeu que a galera se identificava com quem a gente falava, sim, claro, mas era muito mais pelo exemplo de como um pai conversa com um filho e um filho conversa com um pai sobre espiritismo, do que Interessante. propriamente os temas em si, Uma né? A gente ideia muito estudava, tal. interessante, diferente, né? Então, que a gente quase, assim, tem uma galera que participa dessa ideia, assim, já vi outros canais, tal, e tudo mais, mas naquele momento, até então, eu nunca tinha visto, né? E assim, deu super certo, e a gente começou a ver que surgiu um grupo, ou uma galera que às vezes nem era espírita, saca? Era até de outra religião, e que acompanhava, assim, tipo, todo domingo, tal, era religioso, assim, todo domingo acompanhava, participava, tal, gostava. Então foi um momento, assim, muito, muito prazeroso. E, além disso tudo, para mim, enquanto filho, foi um momento assim de união mesmo com meu pai, né? De toda essa vivência que a doutrina espírita, digamos assim, proporcionou para a gente. Foi uma troca de experiência muito legal. Eu sinto muita saudade desse programa. Hoje em dia a gente está em outros projetos, engajado em outras coisas, Tem que mas foi um repetir, tem que momento muito voltar. legal. Ué, tem que voltar, Tem que né? marcar o retorno. Agora, Gabriel, e você é o pai da Helena, não é isso? Conta pra gente essa É. experiência. Você tem filho, Beni? Já tem filhinhos? Não, ainda não, né? Mas o Gabriel tem, né? Conta essa experiência de ser pai da Helena e se você quer para ela um futuro assim ligado à doutrina espírita. Ah, cara, ser pai da Helena é um sentido revolucionário na minha vida, né? É o seu maior cargo, né? Nossa, eu acho que é aquilo que me motiva as maiores transformações. Ela me fez conhecer emoções e sentimentos que eu desconhecia que existiam em mim. Ela tem quantos anos? Então, Ela tem quantos ela anos? tem três aninhos, né? Oh, Então, assim, você descobre que um dia você descobre que você entendia o que era amor e você vê que amor era muito mais, né? você... Você entendia que você lidava com a sua raiva de um jeito e você vê que você também consegue explodir por outras coisas, né? E então ela me ajudava a olhar para partes minhas e me ajudar sempre, né? Me ajudar com o crescimento de uma maneira única, né? Sentir coisas que para mim já antes eram inimagináveis de se experimentar, né? Então, assim, para mim é fantástico. Agora, sobre o que eu quero em relação à doutrina espírita, assim, eu sou evangelizador, né? Eu vejo o que acontece numa evangelização e sou fruto, em parte, do que uma evangelização fez para mim, né? Na minha infância, as memórias de lidar com medo eram as músicas espíritas. Quando eu tenho medo, logo digo assim. Eu lembrava dos meus evangelizadores me encorajando a lidar com medo, né? Eu lembro das experiências de ver outras pessoas tocando violão e me encantar com aquilo e coisa e tal, né? E saber que aquilo ali era humano, aquelas pessoas ali que estavam construindo aquilo ali depois, né, de ver que aquelas pessoas abriam mão do seu tempo, estavam ali numa tentativa de construção de uma realidade social, né, porque era um encontro humano daquelas pessoas ali, de estarem ali, era uma comunidade voltada ao mesmo fim, e claro que eu quero isso para ela. Então, assim, hoje eu trabalho lá na evangelização do Leôncio, né, trabalhava até pouco tempo na evangelização da Seda lá em Araruama, eu ia todo final de semana, né? Para mim foi fantástico, porque a Seda tem um papel fundamental na minha vida. E aí hoje lá no Leôncio eu trabalho na parte da evangelização de paz e a Helena sempre vai comigo, né? Então ela vai lá para a parada dela e eu vou para as coisas ali que é a evangelização de paz. E eu acho que vai tomar banho hoje? Vai tomar banho hoje, né? Então, banho não se discute. No caso, a evangelização também não vai se discutir, porque eu acredito que tenha um papel importante. A partir do momento que ela desenvolver autonomia, puder conversar comigo sobre isso, eu puder apontar para ela quais são os benefícios disso e ela optar por outros caminhos,
ela vai optar por outros caminhos. Mas até o momento em que eu tiver responsabilidade em fazer algumas escolhas para ela, ela vai estar na evangelização, né? E gosta. E dentro do conhecimento que vocês têm hoje, o que vocês acham que ainda vai acontecer em termos da doutrina espírita? Como é que a gente vai evoluir dentro da doutrina em relação a encarar a vida após a vida, né? Que a gente tem que falar, a vida não existe a vida após a morte, a vida após a vida, né? Porque a gente sabe, a gente que segue a doutrina sabe que a morte não existe, é apenas uma mudança de localização. Como é que vocês acham que o mundo vai receber isso? Vocês acham que a gente vai conseguir chegar em quanto tempo a esse nível de entendimento de que existe realmente essa vida depois da vida? Beleza. Eu acredito, eu não lembro onde eu vi isso, cara. O espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Não lembro, de fato, onde eu ouvi isso. Leon Denis. Top. Obrigado, Gabriel. Show de bola. Obrigado. E assim, na boa, eu acredito que, assim, questão de número de adeptos, eu não, realmente, quem sou eu para dizer alguma coisa? Realmente não sei. Mas eu acredito muito que cada vez mais pessoas de fora desse circuito espírita, né? Espírita, aquele que é declarado espírita, cada vez mais pessoas vão olhar e vão falar, pô, interessante, eu entendi isso mais ou menos, entendi o que é reencarnação, beleza. Ainda sou religião X, Y, Z, mas entendo o que é o espiritismo ou espiritualidade, enfim. Comecem a ter um conceito mais amplo sobre religião. Talvez o que a doutrina espírita tenha a ensinar ou a favorecer com o globo num todo ou com as outras religiões fora do espiritismo, talvez seja isso, seja essa compreensão não só da religião, mas da ciência, da filosofia, do amor ao próximo, de reencarnação e tudo mais. Eu, particularmente, acredito muito nisso. Talvez até muito entre os jovens. A última pesquisa que saiu na cidade de São Paulo, na cidade ou no estado de São Paulo, falava muito sobre isso, que o número de jovens que não se declaram enquanto uma religião específica aumentou demais nesses últimos anos. Aumentou muito. Não significa dizer que são jovens que são ateus ou jovens que são agnósticos, mas que eles não têm uma religião definida. Então, eles, de repente, acreditam em Deus, mas não são nem católicos, nem evangélicos, nem espíritas, nem umbanda. Eles acreditam em Deus e acreditam, de repente, em energia, ou, de repente, acreditam em outra situação. Uhum. Então, eu, Beni, particularmente, acredito muito nisso. De que, até por causa do espiritismo, a gente vai ter cada vez mais, não uma junção, mas coisas mais parecidas entre as religiões. E cada vez mais os religiosos, os adeptos, vão se entender. Esse ambiente intra-religioso, na minha opinião, ele vai ser cada vez maior. Esse respeito recíproco vai ser cada vez maior. É nisso que eu particularmente acredito. E ainda seguindo nessa pergunta, agora o Gabriel pode responder. Vocês acham que o espiritismo está junto com a ciência, está caminhando junto com a ciência? Já podemos dizer isso ou ainda falta muito até a ciência aceitar os dogmas do espiritismo e aceitar o que ele nos ensina? Você acha que já está ali, através da física quântica e tal? Vocês acham que já está ali chegando ali juntinho? Então, eu trabalho com ciência, né? Então, assim, o que a gente experimenta em laboratório, a ciência humana material do jeito que ela tem algumas formas de experimentar o que o espiritismo pode trazer. Mas o que o espiritismo propõe como ciência, ele tem ali um distanciamento. Por que eu acho que tem um distanciamento? Porque o objeto de análise do espiritismo, ele é a mediunidade, que contribui para que fenômenos materiais expressem realidades espirituais. Sim. Né? Uhum. Então a mediunidade ela é exatamente aquilo. Só que se eu chegar no laboratório agora e eu começar a colocar um pouco mais de aquecimento numa panela, por exemplo, eu consigo controlar o quanto de calor eu preciso botar naquela panela e ver o quanto que ela vai mudando em função do tempo. Isso aí é observação, empirismo, Kardec falava, isso é ciência. Agora, com a mediunidade, a gente lida
com uma condição de temperatura e pressão que ainda é muito difícil da gente conseguir calibrar. Então você coloca um médium para você experimentar ele. Como é que você vai ter certeza que aquele médium está com o pensamento em sintonia, existe o espírito para se comunicar, os fluidos estão compatíveis, babá. Como é que você consegue calibrar isso? Quando a ciência tenta experimentar isso, ela tem dificuldade. E aí que eu acho que entra um aspecto fantástico para a gente, que é uma coisa que para mim fala muito alto, que é a questão da religião. Um histórico coordenado de revelação divina. Uhum. Então, assim, nós temos a mediunidade, mas em determinados momentos a gente tem uma parada sinistra. O Arthur Conan Doyle chama isso no histórico do espiritismo, na história do espiritualismo, ele chama isso de invasão organizada, que permite aquilo que acontece com as irmãs Fox, com os irmãos Davenport e as irmãs Crook, a Florence Cook, aquela galera toda ali, e Kardec experimentando aqueles outros médios, é algo muito específico. Se você for ver se você consegue reproduzir aquilo com o tempo, chega na reunião mediúnica e tenta reproduzir aquilo. Não dá. Mas aí vem um Chico. 100 e poucos anos depois vem um Chico. Aí você fala assim, caramba, olha, chegou aqui uma coisa diferente. E o que o pessoal da Faculdade Federal de Juiz de Fora tem feito ultimamente? Tem experimentado isso. E olha que coisa fantástica. Não sei se eu estou me alongando, Leila, você pode me interromper. Vocês estão aqui para falar, por favor. Que isso? Então, tá. Mas olha só, eu acho que o que o pessoal da Faculdade Federal de Juiz de Fora está fazendo, entre outras faculdades, é algo fantástico. Fizeram uma seguinte experiência. A primeira experiência foi, peguem algumas cartas do Chico, pegaram algumas cartas do Chico, e fizeram o seguinte, vamos experimentar para ver quantas informações aqui são verídicas e que o Chico não poderia ter acesso. Quantas informações são verídicas e talvez meio difícil o Chico teria acesso. E quantas informações são verídicas e dificilmente o Chico teria acesso. O grau de acerto do Chico é 100%. Beleza. Olha que maravilha. Aí chegaram... maravilha, né? Aí chegaram agora e falaram assim, vamos pegar 6 médiuns psicógrafos no Brasil e vamos mandar para ele nomes de determinadas famílias que tiveram entes queridos. Uhum. E vamos pedir que eles enviem cartas psicografadas para essas famílias. Sabe qual foi o grau de acerto? Não, foram 20 e poucos... Eu não sei se é quantidade de médio ou quantidade de famílias agora, mas acho que foram 6 famílias e 20 e poucos médios. Foram 0 acertos. 0. Meu Deus. Isso mostra pra gente o quê? Mostra pra gente uma coisa fantástica, que isso é a ciência caminhando junto com a religião, né? Com o espiritismo. É o seguinte, essas experiências, elas funcionam. As condições de temperatura e pressão necessárias para que isso aconteça, a gente ainda não conhece bem. Mas tem momentos na vida que surge um Chico Xavier. Que surge... Tinha uma moça aqui no Rio de Janeiro, que o Marcel Souto-Maior fala que ela acertava o CPF da galera. E ele experimentou isso também, e deu certo. Mas ele experimentava também outros médios que não davam. Então, assim, isso pra gente é algo que a gente está tateando, né? Então, a ciência e o espiritismo, eles estão brincando ali. Tem muita gente tentando fazer andar. Mas também tem muito a não ciência. Também tem muito a negação completa da ciência. Tem muito a crendice pela crendice e colocar algo que não é científico, algo que não é científico, dentro do espiritismo, fundamentando por uma mediunidade que nem passou pelo crivo da razão, que é o que Kardec indica. E isso é perigoso muito. E é necessário que a gente consiga ter o equilíbrio das coisas. Com certeza. E aquela história do Chico, né, que dizia que o telefone toca de lá para cá, né? Uhum. Nós temos também uma psicógrafa espetacular que eu já entrevistei aqui, que é a Mayra Rocha, muito boa. E não sei se já ouviu falar, se já conhece o trabalho dela e tal. Então, ela é uma pessoa que eu confio bastante, né? Tem outros também, mas ela tem sido a pessoa que eu tenho acompanhado mais, né? Por coisas que ela diz que eu pude averiguar que realmente eram todas, inclusive comigo, né? Completamente corretas e não tem como duvidar, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que existem médios e médiuns, né? Que são de acordo com o que
eles estão ali oferecendo e colocando, sem transformar aquilo também num grande circo, né? Porque tem uns que fazem esse tipo de coisa com intuitos que são completamente fora da doutrina, né? E você, Beni, você acha também isso? Você concorda? Olha, vou pegar o gancho sobre essa questão da mediunidade, tomando muito cuidado com o que eu vou falar, tá? Uhum. Eu sou jornalista, igual eu falei, eu trabalhei durante alguns anos em uma emissora de TV aqui da região, e teve uma situação que eu fui cobrir uma reportagem que um médium na época muito conhecido, ele se tornou mais conhecido ainda por um motivo não muito legal, que ele fez uma sessão de psicografia, né, aqui na cidade. Foi algo assim que lotou o ginásio, foram muitas pessoas. E aí eu lembro desse médium ter escrito uma carta para um pai e para uma mãe de um filho que tinha desencarnado, e esse pai e essa mãe, eles choravam assim de uma maneira assim, para mim foi muito marcante. Eu consigo lembrar dessa cena até hoje, do choro desses dois. E aquilo me tocou muito. E aí acabou aquele evento, né? Enfim, as psicografias e tudo mais. E aí acabou tudo isso, eu falei, mais do que entrevistar esse pai e essa mãe, que eu falei, poxa, eu posso de repente tentar entrevistá-los, tal. Eu quero me deu muita vontade de dar um abraço nos dois. Eu falei, mano, eu vou chegar lá e vou dar um abraço nos dois, principalmente na mãe. Aí ela me viu, ela estava já um pouco mais recomposta, tal, enfim, eu falei, posso te dar um abraço? Do nada, posso te dar um abraço? Ela, pode. Cara, ela me abraçou, mas ela chorava de um jeito assim, cara, enfim. E eu abracei ela, tal, ela falou, quantos anos você tem? Na época, acho que eu tinha 20, 21. Eu falei, tem 20, 21. Ela falou, nossa, é a mesma idade do meu filho, você parece muito com ele e tal. Enfim, Olha. me senti muito mais, né, segura com isso e tudo mais. Fui contar essa história para meu pai muitos anos depois, e depois de muitos anos a gente soube que esse médium tinha, enfim, algumas situações, vamos dizer assim, né? Uhum. Não vou falar nomes nem que tipo de Claro. situação, só que ele realmente não tinha mediunidade, né? E aí, cara, eu fui contar essa história pro meu pai, de que, né, teve essa história e tal. Ele falou, olha, filho, até nos momentos em que o cara do lado de lá, né, ele atenta, né, ele faz os trabalhos dele e tudo mais, Deus está presente. Deus está presente em todos os momentos. Então, não querendo dizer que a atitude daquele médium ou de falsos médiums, né, tem a sua importância. Mas até mesmo nesses momentos Deus está presente. Não vou dizer que Deus esteve presente em mim abraçando Claro. aquela mãe. Mas assim, Mas, de alguma maneira, ele direcionou aquele momento para dar um alento a essa senhora, a esse exato, casal, né? exatamente. E assim, tomando muito cuidado com o que eu vou falar, mas assim, mesmo nessas situações, Deus está presente. E de alguma maneira, aquele pai e aquela mãe se sentiram pelo menos um pouco mais confortados, né? Um Com pouco certeza. mais tranquilos, um pouco mais serenos. Obviamente, igual eu volto a dizer, a gente sabe que não é certo fazer mau uso da mediunidade, a gente lê isso, a gente acredita. Mas assim, ter esse outro prisma, esse outro ponto de vista, a gente não pode perder muito de mão. E é óbvio que, assim, a gente também não pode a gente também não pode crucificar ninguém, a gente não pode falar, o médium, né, enfim. De repente, né, se perdeu no meio do caminho, Sim. algumas coisas acontecem, mas assim, só para ter um outro prisma, um outro olhar, um novo ponto de vista, para que mesmo nesses momentos, Deus está ali, Deus está presente. Você concorda, Gabriel? Eu acho que eu concordo plenamente com o Benny, porque não existe a impossibilidade de Deus tá fora, né? O amor, ele é a sinfonia, ele é a canção harmônica do universo. É incondicional, E né? ela é incondicional. E frente, vamos supor que essa fosse uma manifestação de um mal. Frente ao mal, a misericórdia divina ela vai arrumar as suas formas de poder agir. E talvez Combater pode ter aquilo, sido né? o abraço, pode ter sido o abraço, pode ter sido alguma outra coisa, mas o fato é que a misericórdia ela vai encontrar os seus caminhos. Aquele que provoca o escândalo, ele vai ter que lidar com o escândalo que ele provocou, né? O escândalo ele é necessário, mas é por quem, no meio do qual o escândalo vier, né? Uhum. Mas o fato é que os corações ali
eles estavam no meio dessa sinfonia divina. A lei divina, ela está atuando nas coisas. A misericórdia de Deus, ela está atuando ali também. Como ela vai se operar? Aquilo que o Beni falou muito bem. A gente não sabe como é, mas ela está ali. O que ela está fazendo, a gente não sabe o que é. Era o médium? Talvez não fosse o médium. Poderia ser o médium? Poderia, em algum grau. Mas talvez poderia ser algumas pessoas que estariam ali. Pode ter sido, sei lá, o caminho, a fruta que a pessoa comeu no meio do caminho. Mas o fato é, a gente é regido, né? A gente é regido. Misericórdia de Deus, ela atua. Agora, a gente está quase terminando nossa live, mas antes eu quero, né? Estou adorando esse papo. Antes eu quero que vocês deixem cada um a sua mensagem para quem está nos assistindo, principalmente aos jovens, e deve ter muito jovem assistindo. Todo mundo é jovem aqui, tá todo mundo aí, todo mundo na galera. Então é para essa galera que eu quero que vocês deixem as mensagens, cada um falando o que tiver vontade de falar, o que estiver no coração. E, enfim, uma mensagem positiva, né, nesse mundo hoje que está tão polarizado e as pessoas estão tão sem tempo de deixar coisas boas no ar, né? Então eu peço a vocês que deixem a mensagem de vocês aqui pra gente. Vou falar primeiro, a gente encerra com chave de ouro com o Gabriel. Não. Então deixa eu começar. Já tô falando. Agora eu quero começar. Gente, primeiro, obrigado, Leila, Gabriel. Pô, o papo foi super 10. Obrigado mesmo. Igual eu comentei lá no começo. Obrigada, adorei também. Foi muito bom. Top, top. Quando a gente encerra algo assim que a gente gosta de fazer, principalmente do jeito que foi, da forma leve que foi, dando problema no começo e tudo mais. Aquilo ali já foi uma conexão, né? Uma conexão, pode dar certo. Né? Sim, top demais. Antes só de me despedir, queria só fazer uma observação, um comentário e um pedido, na verdade. Eu estou fazendo pós-graduação, eu estou fazendo pós-graduação MBA em marketing, e o meu TCC é justamente sobre a doutrina espírita e os jovens. É encontrar formas de posicionamento e comunicação para a gente conseguir chegar nessa galera jovem, seja através das redes sociais, seja através das mídias tradicionais. Então, eu já vou fazer um pedido público aqui para a Leila, para o Gabriel. Nossa. Já vou pedir um apoio. Hoje mesmo estava terminando o formulário para fazer essa pesquisa. Então, assim, quando tiver, se vocês puderem dar essa força, essa colaboração na divulgação... Como é que a gente pode dar? E depois ensina pra gente, que você já viu que nós dois juntos aqui, a gente tá tendo aprender as coisas, né? Então você ensina pra gente. Eu preciso chegar em 300 jovens respondendo essa pesquisa, e aí... Olha. Aí eu chego, eu mando o link depois para vocês, pego o WhatsApp, enfim... Já mando para vocês, e aí, gente, galera que estiver assistindo e tal, não sei o que, chama a gente lá no Instagram, depois eu mando o link para vocês. Maravilha. Porque é importante. O Espiritismo, galera, não que ele tenha nascido, tá? Mas ele brotou através de uma pesquisa. Allan Kardec, na real, aquilo lá que ele fez, não deixa de ser uma pesquisa, saca? E assim, a pesquisa, ela vai ser muito importante para a gente também... Essa pesquisa, né, vai ser muito importante para a gente até ter nortes assim, do que o jovem pensa, o que o jovem precisa, porque assim, até então a gente trabalha numa questão muito empírica do que a gente vê, o que a gente vivencia, fala, escuta de alguns jovens. Inclusive, até na fala do Gabriel, me deu vários insights assim, de coisas que eu mesmo particularmente não tinha pensado, e ele é de outro estado, vive uma outra realidade, enfim, um outro rolê. Então é isso. Depois eu mando aí para vocês, se vocês puderem colaborar, ajudar na divulgação. Já vi gente aqui dizendo que quer ajudar também, ó. Tá vendo? Aí depois Valeu, você manda para obrigado. mim, e aí manda também pro Gabriel, a gente vai botando nas nossas redes e vai espalhando. Vai voar isso aí, vai voar. Você vai ter gente brotando de tudo quanto é lado. Tá ótimo. E a mensagem? Beni, a mensagem? Não escapa da mensagem. E vou tirar 10 e vou mandar para vocês. A mensagem é só gratidão. A mensagem é só gratidão. Dizer para todos vocês que estão assistindo, jovens principalmente, acreditem no seu potencial, acreditem naquilo que vocês fazem e acreditem principalmente na intuição de vocês, aquilo que vocês mais têm vontade de fazer, aquilo que vocês, de repente, têm guardado no coração de vocês, e uma pessoa ou outra, por uma infelicidade, talvez, tenha dito de qualquer maneira que vocês não são capazes. A gente está aqui para dizer o contrário, a gente está aqui para dizer vocês são muito mais do que capazes, vocês podem fazer muito mais do que aquilo que vocês hoje fazem. A mensagem é essa. Pronto, falei. Chega. Pronto, falei. Gabriel, você, parabéns, viu, Beni? Parabéns. Parabéns pela iniciativa também.
Perfeito. Primeiro, assim, gratidão, Leila, por promover esse encontro, porque eu fiquei muito contente também. Alegria sensacional. Fiquei Obrigada. feliz demais de conhecer o Beni. Beni, já vou passar o WhatsApp para você aí. Nada é por acaso. Vamos trocar gente, ideias. Nada é coincidência. Vocês sabem disso. Nada é por acaso. Foi muito Nada é top, coincidência. irmão. Adorei Entendeu? A também. gente está aqui Top. para a gente se conectar. Muito top. Vamos trocar essa ideia. Obrigado por você fazer essa ponte também, a gente poder te conhecer, esse trabalho aí que você vai oportunizando, né? Vai comunicando, vai difundindo aí. Devagarinho, né? Fazendo devagarinho e conectando as pessoas, né? Isso é tão necessário, isso é tão bom, né? Agora, como mensagem, gente, eu acho que o tempo ele urge de momentos em momentos. E como a gente falou que às vezes a mediunidade ela se manifesta e a gente sente que tem chegado um tempo, né? A gente sente que é chegado um momento diferente nas vidas, no coletivo, a gente percebe isso. E se eu tivesse um pedido para fazer nesse sentido, é da gente não pegar a fala do Beni, colocar aqui, falar assim, da gente insistir e não desistir. Kardec falava da importância da continuidade em tudo que a gente faz. Então não é simplesmente um único movimento, é a continuidade de um movimento é que dá garantia a tudo aquilo que a gente faz. E que vocês contem uns com os outros, contem com a gente nessa movimentação de fazer o sonho acontecer e que a gente insista no amor como o único caminho absoluto para a gente conseguir transformar alguma coisa. E se alguma coisa se distancia minimamente de uma proposta de ideal de amor, que a gente tenha coragem de abandonar essas propostas e insistir com aquelas de amor. Porque nós não somos seguidores daqueles que vacilam. Nós não somos seguidores daqueles que querem abrir brecha nas propostas de amor para trazer ideias que podem não ser um pouco menos de amor, um pouco só de violência, um pouco só... A gente não é seguidor dessa galera. Tudo bem que existam, mas nós somos seguidores do Cristo Jesus, que insistiu no amor até o fim, injustiçado, violentado, crucificado. A esse nós somos seguidores. E que a gente insista até o fim. Se ficar difícil, segura no colega que está do lado, na colega que está do lado, porque com certeza vai ter gente para poder fazer a caminhada continuar. Conta com a gente aí. Tamo junto. Muito legal, muito obrigada. Meninos, posso chamar de meninos, né? Meninos. Né? Claro, menina. Podia claro. ser até neto meu, olha só, até neto. Eu não tenho neto ainda, tenho uma filha que vai fazer 39, eu acho, e tem um que está com 30, vai fazer 31. Né? Então vocês veem que eu estou ali, né? Quase ali, pegando vocês. Queridos, muito obrigada. Vamos repetir essa live, né? E o nosso amigo Beni tem que mandar para a gente o link, ensinar para a gente, né, Gabriel? Como é que a gente faz? Pra gente... Exatamente. Mas, olha, ó o Beni Pai ali. É Beni Pai ali, ó? Ó, Beni Pai. Olha, adorei esse início da live. Foi uma coisa muito natural, muito, sabe, assim, que deixou a gente ainda mais unido, né? Nos conectou de verdade, né? Então, ó, beijão para vocês, continue aí com esse belo trabalho que vocês fazem, viu? E quando quiserem aqui, ó, o nosso espaço está aberto para vocês, tá? Valeu, Leila. Obrigadão. Um abraço, Beni. Boa noite. Falou, Gabriel. Tchau. Tchau, valeu.